Olá, seja bem-vindo! Neste episódio, vamos abordar o tema O péssimo exemplo para esta geração, o problema da murmuração. Descubra por que as murmurações e contendas são atitudes reprováveis à luz do exemplo de Cristo. Como essas atitudes podem prejudicar a causa de Cristo entre os descrentes, e por que as contendas internas têm dividido mais igrejas do que questões doutrinárias. Nosso podcast de hoje está baseado na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 14 a 16. Façam tudo sem queixas nem murmurações, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Os jovens modernos frequentemente experimentam um descontentamento silencioso, que é associado a famílias pequenas, ao acúmulo de riqueza e ao materialismo. De acordo com estudos sociológicos, crianças criadas em famílias pequenas, com poucos irmãos e pais ausentes, tendem a desenvolver características egoístas e insatisfeitas, enfrentando dificuldades para lidar com frustrações e normas sociais. Isso pode resultar no abandono das responsabilidades adultas e, eventualmente, gerar sentimentos de insatisfação, frustração e ansiedade na vida. O descontentamento pode levar à impaciência, uma característica comum nos tempos atuais. Diversos fatores como filas longas, interrupções, pessoas faladoras, preços elevados, engarrafamentos e comportamentos desrespeitosos contribuem para essa impaciência que pode se transformar em hostilidade. As igrejas que enfatizam a autoestima e autorrealização acabam por alimentar o descontentamento e consequentes murmurações, enquanto as que estão focadas em entretenimento e atendimento às necessidades imediatas acabam por criar expectativas de satisfação superficial, que são difíceis de serem constantemente atendidas. Desta forma, percebemos como as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com suas vidas em todas as áreas, inclusive a espiritual. Essa insatisfação acaba gerando uma murmuração por parte das pessoas, inclusive os filhos de Deus. A reclamação evoca um murmúrio de rebelião e infidelidade contra o Senhor. A seriedade das reclamações de um crente é ressaltada, pois toda crítica feita por um filho de Deus é, na verdade, uma crítica ao Senhor, sendo consideradas uma falta grave. Além disso, viver apontando defeitos em outros, sem nenhuma razão para isso, é visto como ainda mais grave, pois representa uma ofensa a Deus, já que somos todos filhos de Deus e da mesma família. Por isso, devemos evitar reclamações e críticas sem sentido e sem motivo, já que isso é interpretado como um desrespeito direto a Deus e uma séria transgressão contra o corpo de Cristo. A recusa dos filhos de Deus em aceitar com gratidão e alegria a vontade do Senhor é vista como um pecado grave. A insatisfação e as objeções, mesmo que expressas de maneira sutil e rotineira, denotam uma falta de fé no cuidado e na providência de Deus, pois não estamos confiando em sua infinita misericórdia, sabedoria e amor incondicional, e também não expressa a bondade, misericórdia e amor de Cristo. Assim, tais atitudes de descontentamento e oposição revelam uma ausência de confiança nos planos de Deus. Alguém que continua a murmurar e reclamar contra Deus acabará por argumentar e colocar em dúvida o agir de Deus e sua soberania sobre todas as coisas. Vivemos num mundo caído e corrompido pelo pecado. Isso é fato. Assim, é inevitável que as circunstâncias nem sempre sejam favoráveis ou agradáveis. A postura de gratidão e aceitação diante de todas as circunstâncias da vida
reconhece a soberania de Deus e evita qualquer forma de reclamação ou ressentimento, pois sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Como filhos de Deus, somos encorajados a não reclamar sobre qualquer coisa que o Senhor nos chame a fazer, ou sobre qualquer situação que Ele permita soberanamente sobre nossa vida. Como está escrito, em tudo dai graças. Se a tarefa é difícil ou fácil, se a situação é boa ou ruim, devemos ter a mesma atitude que o apóstolo Paulo quando diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. As murmurações e contendas são atitudes reprováveis por várias razões. Primeiramente, essas atitudes são completamente opostas ao exemplo de Cristo, que pregava o amor, a paz e a reconciliação. Em segundo lugar, essas atitudes prejudicam a causa de Cristo entre os descrentes. Se a única percepção que as pessoas têm da igreja é que seus membros estão constantemente murmurando e brigando, isso cria uma imagem negativa de Cristo e do Evangelho. Além disso, muitas igrejas se dividem mais por causa de contendas internas do que por questões doutrinárias. Portanto, as murmurações e contendas não apenas vão contra o exemplo de Cristo, mas também podem enfraquecer a unidade da igreja e afastar aqueles que buscam a mensagem de amor e paz pregada por Jesus. A palavra nos exorta a sermos puros, irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração corrompida. A palavra nos diz que desta forma nós brilharemos como estrelas, mas muito mais do que isso, nós brilharemos sendo exemplo de bom caráter, de integridade e de amor. Será que estamos fazendo a diferença nesta geração? Ou será que apenas levamos o nome de cristãos e nada mais? Será que somos reconhecidos como um povo diferente? Ou será que nossas atitudes estão iguais ou até piores que muitas pessoas não cristãs? Ir à igreja toda semana, orar em toda a refeição, fazer a lição da semana, não faz de você um exemplo para ninguém, apenas revela a sua religiosidade. Embora tudo isso seja importante, nós precisamos ser exemplo de conduta, de generosidade e principalmente de amor. Se vivermos reclamando de tudo e de todos, que imagem as pessoas irão ter de Cristo em nós? Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.